Olá, alunos! Vamos começar mais uma videoaula de recuperação, nossa segunda videoaula. E na aula de hoje, nós já vamos falar de um grupo de animais. Então, agora a gente já está no reino animal. E nós vamos falar de um filo chamado de filo nematoda, né? Esse filo animal são animais invertebrados, ou seja, não tem crânio nem coluna vertebral. E esses animais, eles têm um formato do corpo alongado, cilíndrico, tá certo? Eu vou mostrar mais pra frente na foto. Então, a gente vai chamar esses animais invertebrados que pertencem ao filo que a gente vai estudar hoje, né, que é o filo nematoda, a gente pode chamar eles, de uma maneira geral, de nemateumintos ou então de vermes cilíndricos, porque é o formato do corpo deles. Mas a gente não vai falar muito sobre o filo em si, características gerais do corpo, a gente vai falar principalmente de 3 doenças que são causadas por animais invertebrados que pertencem a esse filo. Então vamos lá, então o filo nematoda, como a gente falou, ele vai incluir animais invertebrados que são chamados de vermes cilíndricos. Bom, gente, toda vez que a gente usa essa palavra verme na biologia, verme, ela não é uma palavra que tem um valor taxonômico, não é nem um filo, nem uma classe, nada disso. A gente sempre vai usar a palavra verme para animais que são invertebrados, que não têm coluna nem crânio, e que são animais que têm um corpo mole e alongado. Nesse caso, além de ter o corpo mole e alongado, esse corpo é cilíndrico, tá certo? E aí vai compreender o grupo dos nemateumintos. Para vocês terem uma ideia, a gente também usa o termo verme para animais que têm um corpo mole, mais achatadinhos, que são os plateumintos, né? E tem gente que usa até para minhoca, que já é outro filo de animal, que é o filo dos anelídeos. Bom, mas vamos focar hoje nos nemateumintos, que são esses vermes, então, que tem um corpinho cilíndrico. Então, a gente vai ver que o corpinho deles é formato cilíndrico, como a gente está vendo aqui, alongado, e eles têm as pontinhas aqui, ó, afiladas. A gente vai ver que dos que a gente vai estudar hoje, as espécies elas têm macho e fêmea, inclusive com dimorfismo sexual. Deixa eu escrever essa palavra aqui para vocês. Dimorfismo sexual. O que é isso? Seriam 2 formas dependendo do sexo. Então, por exemplo, as fêmeas elas vão ser maiores, mais compridas, tá certo? Enquanto os machos vão ser menorzinhos. Então, já tem uma diferença morfológica. Então, sem mais demora, vamos falar. Aqui a gente tem fotos de lombriga, que com certeza é o representante mais conhecido. E aqui a gente já vai ter o ancilostoma duodenale, que a gente vai falar, e esse aqui é o Necator americanos, tá? Vou botar só assim para a gente depois falar dele melhor. Esse aqui seria o ancilostoma, tá certo? Mas todos eles são nematóides. E aqui só mostrando, né, uma lombriga. Isso aí é uma imagem de uma lâmina de fezes, né? Mostrando o verme aí adulto. Para vocês terem uma ideia, a lombriga, ela pode variar de 15 centímetros a 30 centímetros, tá certo? Na verdade, isso aqui é uma larva, tá certo? Isso aqui é uma larva, porque a gente tá vendo bem no microscópio, porque senão o verme adulto a gente consegue ver olho nu, tá? Então, o que a gente tá vendo aqui em análise de microscópio é uma larva desses nematóides. Gente, então vamos lá. Então, nós vamos falar de 3 doenças. Então, o que a gente pode chamar de maneira geral de verminose. Por quê? A gente pode usar o termo verme para esses nemateumintos, tá? Mas lembra que não é exclusivo para eles, mas a gente pode chamar. Bom, quais são as doenças que a gente vai estudar, então? São 3. A ascaridíase, que quem é que causa? É um verme desse grupo de nemateumintos chamada de Ascaris lumbricoides, que a gente conhece popularmente como lombriga. Então, uma primeira doença que a gente vai estudar. A gente também vai estudar uma doença chamada de ancilostomíase, também conhecida como amarelão, que aí, nesse caso, eu posso ter 2 espécies causadoras da doença, tá? O ancilostoma duodenale e o Necator americanos. Essa é aquela foto que eu mostrei para vocês anteriormente. E, por fim, a última doença, que a gente vai chamar de filaríase, ou então de filariose, que é outro nome possível, filariose, ou ainda um outro nome é
elefantíase. Depois a gente vai explicar por quê. E aí quem causa é um verme chamado de Wuchereria bancroft, tá? Então, esse é o nosso assunto da aula principal. Essas 3 doenças. A ascaridíase, ancilostomose ou ancilostomíase, tanto faz, tá? O amarelão, e a filariose ou filaríase. Então, vamos começar com a ascaridíase. Bom, gente, a ascaridíase, lembra da última aula? Quem que a gente chama de agente etiológico? É o agente causador, quem que provoca a doença. Então, é esse verme chamado de Ascaris lumbricoides, popularmente conhecido como lombriga, tá certo? Bom, esse verme, como a gente falou, ele tem formato cilíndrico e ele tem mais ou menos de 15 a 30 centímetros quando adulto. Ele só tem um hospedeiro, esse verme, tá? E esse hospedeiro é o indivíduo o homem, né? Bom, como é que a gente pega esse verme, gente? Principalmente pela ingestão do ovo em água e alimentos contaminados. Então, o ovo desse verme fica nesses alimentos, geralmente de origem vegetal, frutas, verduras, né, legumes, ou então numa água contaminada, e aí a gente ingere ao se alimentar ou tomar essa água contaminada. Tá bom? A gente vai ver melhor no ciclo, né? Mas o que essa doença vai causar? Tem uma fase do ciclo que ela passa pelo sistema respiratório. Então, ela pode dar uma série de sintomas quando está migrando, né? A larva desse verme está migrando pelo sistema respiratório. Como tosse, falta de ar, expectoração, né? Acaba saindo um pouco de catarro, pode até sair com um pouco de sangue, né? Porque pode lesionar algum vaso. Fraqueza. E na fase adulta, esse verme vai se instalar no intestino e vai, é lógico, roubar alimentos nossos. Então, pode ter um caso de desnutrição, inclusive se for uma grande quantidade de vermes no intestino, pode obstruir, não deixar que o alimento passe tranquilamente por esse órgão. Então aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo, isso aqui já é um caso extremo, né? Precisa ter uma quantidade enorme de vermes no intestino, tem que fazer uma cirurgia para remover, tá? Então tudo que ele está espremendo aqui são lombrigas, tá vendo que a lombriga, quando adulta, ela é visível a olho nu, que é 15 a 30 centímetros, tá certo? Olha a quantidade, isso aí é porque realmente a pessoa estava sentindo alguma coisa, demorou para procurar um médico e já estava nesse estado, tá? A gente não vai ver o vídeo até o final, mas depois nos slides vocês podem acompanhar o vídeo inteiro. Bom, então aqui, gente, só para a gente entender o ciclo. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa ter alguém infectado, alguém doente com ascaridíase, porque a pessoa doente, quando ela defecar, ela fizer cocô, nas fezes dela vai sair ovos dessa lombriga, tá? Desse ascaris. Então aqui, ó, então ele se instala aqui no intestino delgado, mas esses ovos, os ovos do ascaris, vão sair nas fezes. Então tá aqui, tá mostrando para vocês, deixa eu tentar marcar aqui com a canetinha, os ovos sendo eliminado nas fezes. Aí, onde que essas fezes foram eliminadas? Vamos pensar no local que não tem tratamento de esgoto. Aí essas fezes podem ir para um reservatório de água, podem ir então para o solo, de repente um local que você tem cultivo de alimentos, enfim. Então esse ovo contaminou esse solo e contaminou alimentos que estão no solo e água também. Aí esse ovo contaminado, né? Ali dentro dele começa a se desenvolver a larva do ascaris, tá certo? E aí a pessoa ingeriu, beleza, a pessoa ingeriu aqui o ovo, que lá dentro do ovo tem a larvinha. O que vai acontecer? No primeiro momento, quando passa aqui pelo sistema digestório e chega lá, né, no intestino, essa larvinha, ela se libera, tá vendo? Aqui tá mostrando o ovo, ó. Essa larvinha, ela vai se liberar do ovo lá no intestino humano como já ingeriu esse ovo no alimento contaminada, e aí essa larva cai na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea ela pode passar por vários órgãos, como está mostrando aqui, fígado, coração, mas depois ela passa pelos capilares ali dos pulmões e chega nos alvéolos pulmonares. E dos alvéolos elas começam a subir pelo trato respiratório, traqueia, né? Laringe e chega na faringe, que é a nossa garganta. Aí chegando na faringe, ou geralmente a pessoa sente aquele incômodo, às vezes cospe, ou muitas vezes acaba engolindo. Engolindo a larva, essa larva agora chega lá no intestino e aí ela vira verme adulto. Então vocês percebam que no ciclo do ascaris, você ingere o ovo, a larvinha se rompe do ovo lá no intestino. Lá no intestino, ela fura a parede do intestino, cai na corrente sanguínea, vai
passa por alguns órgãos, depois vai para o pulmão, entra no pulmão, sobe pelas vias respiratórias, vai para a garganta, para a faringe, e a gente acaba engolindo, e aí essa larva volta de novo para o intestino, mas agora essa larva, quando ela volta para o intestino, ela já se transforma em verme adulto. E lá o verme adulto, né, machos e fêmeas vão se instalar, vão copular e vão gerar novos ascaris, né? A fêmea vai liberar ovos, existe estimativa aí que essa fêmea libere por dia em torno de 200 mil ovos, e esses ovos vão sair nas fezes do indivíduo infectado. Então percebam bem que o ascaris, né, a lombriga, ela tem uma fase do ciclo dela que passa pelo sistema digestório inicialmente, depois ela vai passar pelo sistema cardiovascular, porque ela cai na corrente sanguínea, inclusive pode passar até pelo sangue, ou pelo coração, perdão. Depois ela vai para o sistema respiratório, depois ela volta, esse verme volta para o sistema digestório, que é o local final de destino dele, né? O intestino delgado é o local final que esse verme vai se instalar. Gente, então, é lógico que tem remédio que mata o ascaris, mas sempre a melhor maneira é a profilaxia, ou seja, o que fazer para evitar a doença. Então, pensa sempre em saneamento básico, educação sanitária. O que significa isso? Você ter rede de esgoto tratado para essas fezes de pessoas contaminadas não chegar em água nem no solo para contaminar os alimentos, tá certo? Quando você também for comer alimentos de origem vegetal, frutas, verduras e legumes, você lavar muito bem para eliminar os ovos que porventura possam estar ali. Quando a gente for consumir água, filtrar, ou se a gente não puder filtrar, ferver, para evitar realmente que tenha ovos, né? E é lógico, higiene pessoal, sempre lavar as mãos antes das refeições, porque, né, aqui tá até mostrando o cascão, apesar de ele não gostar muito de tomar banho, tem que lavar as mãos para poder se alimentar, porque a gente pode acabar se contaminando naquele ambiente do banheiro e depois colocar a mão à boca ou colocar essa mão no alimento e contaminar. E lógico, tratar as pessoas que estão doentes também é uma forma de se prevenir, porque se as pessoas que estão doentes forem tratadas, elas não vão eliminar os ovos nas fezes, aí o ciclo não vai ter continuação. Bom, próxima doença, gente, chamada de ancilostomíase ou ancilostomose, ou um outro nome é o amarelão, tá? Por quê? Tá, primeiro, vamos falar aqui quem é que causa. Agente etiológico, quem que causa essa doença? A gente tem duas espécies diferentes da outra doença, tá? Então, ancilostomíase, ou ancilostomose, ou amarelão, a gente tem o ancilostoma duodenale, tá certo? E a gente tem o Necathrus americanus. Para vocês terem uma ideia, eu vou voltar aqui rapidinho, depois a gente volta novamente. Só mostrando para vocês uma primeira diferença. Então, na boca, por exemplo, do ancilostoma, a gente vê, ó, dois pares, 1, 2, 3, 4 pares de dentes, enquanto que do Necator eu tenho lâminas, eu tenho um par de lâminas que vão funcionar somente para sugar o sangue ali do intestino, tá? Então, só mostrando a boca, uma diferença gritante que deles é na boca. A ancilostoma tem quatro dentes, né, 2 pares, aqui eu tenho 2 lâminas no Necator. Deixa eu voltar lá. Aqui, beleza. Tá. Então, esse verme também, né, essas duas espécies, só tem um homem como hospedeiro, tá certo? E como é que a gente se contamina? E aqui, gente, a contaminação é pela penetração da larva desse verme pela pele. Então, o que acontece? Uma pessoa que está contaminada, ela vai eliminar no solo o ovo do ancilostoma ou do Necator. Mas lá dentro do ovo está se desenvolvendo uma larva, tá? Só que esse ovo eclode, né? A larva sai desse ovo no próprio ambiente, no solo, diferente do outro que a gente viu do ascaris, né? Que esse rompimento do ovo acontecia já dentro do indivíduo humano. Aqui não. A pessoa infectada libera as fezes, nas fezes sai o ovo. Aí o ovo cai no ambiente, essa larva sai desse ovo e ela fica ali no solo, se alimentando de partículas do solo, tá certo? Inclusive bactérias, micro-organismos do solo. Se ela vê, né? Por exemplo, vou tentar fazer um pé aqui, que não é muito meu forte de desenho não, mas vamos lá. Tentei fazer aqui um pezinho. Se essa larvinha encontrar a pele de um ser humano, ela vai conseguir penetrar por essa pele e invadir. Então, geralmente, o local de contaminação é o pé, porque, em geral, é o pé que está em contato com o solo. Mas, assim, trabalhadores rurais, crianças que brincam muito na terra, acabam sendo mais
sendo mais atingidas por essa pré-verminose. Tanto é, gente, que tem um personagem do Monteiro Lobato chamado de Jeca Tatu, que nada mais é que um trabalhador rural que tem a ancilostomose, né? Jeca Tatu é relatado no livro de Monteiro Lobato como um trabalhador preguiçoso, desanimado, com a pele pálida, mas na verdade não é porque ele era preguiçoso, mas é porque ele estava com uma verminose, e essa verminose realmente dá fraqueza no corpo, porque perde-se sangue, né, e fica pálido. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, né, estou aqui mostrando os dentinhos, esse aqui é o ancilostoma, né, esse verme, ele vai se instalar aqui no intestino delgado, e aí no intestino delgado, ele vai lesionando ali a parede do intestino e vai se alimentando do sangue. Como ele vai se alimentando do sangue, a pessoa vai perdendo sangue. E ela perdendo sangue, ela fica num quadro que a gente conhece como anemia, ou seja, diminui a quantidade de células, de glóbulos vermelhos, de hemoglobina, porque a hemoglobina fica dentro da hemácia, então o transporte de oxigênio fica deficiente, então a pessoa não tem tanta disposição, tanta energia para fazer suas atividades, por isso fica cansativo. E como é o sangue que dá essa corzinha natural, né, saudável no nosso rosto, por causa dos vasos que tem aqui, como ele está com anemia, ele fica um pouco pálido, porque a quantidade de sangue circulando aqui nos vasos do rosto fica menor, tá certo? Mas assim como a gente viu lá na ascaridíase, o verme também tem uma fase que ele passa pelo sistema respiratório, então a gente pode ter como sintomas tosse, falta de ar, e depois quando ele se instala em definitivo no sistema digestório, que é o intestino delgado, pode dar dor abdominal, náusea, desnutrição e também a anemia por conta que ele se alimenta do sangue, tá certo? Então aqui mostrando para vocês como que é o ciclo. Então tudo começa o quê? Com o vermezinho, a larva, penetrando aqui no pé do indivíduo. Mas é lógico, como é que essa larva chegou aqui? Alguém infectado antes liberou nas fezes o ovo contendo a larvinha, aí a larvinha se liberou do ovo aqui no ambiente, tá certo? E aí essa larva, quando encontrar a pele de um indivíduo humano, geralmente é o pé, vai entrar. Aí quando ela entra, gente, o primeiro local que ela vai cair na corrente sanguínea, tá certo? Penetrou aqui pela pele e cai na corrente sanguínea. Aí da corrente sanguínea, de novo, quando ela chegar, os vasos sanguíneos chegarem aqui no pulmão, essa larva vai romper os vasos sanguíneos, vai entrar nos alvéolos e do alvéolo vai começar a subir pelo sistema respiratório, até chegar na garganta, que a gente chama de faringe, e aí a pessoa acaba geralmente engolindo. Aí engolindo, vai para o sistema digestório, quando chegar no intestino delgado, é o local final que esse verme vai virar adulto e vai se reproduzir e vai gerar depois os ovos que são eliminados nas fezes e o ciclo recomeça, tá bom? Tá, gente, o que a gente faz para evitar a ancilostomose ou amarelão? Sempre, nessas doenças assim, em que o verme é eliminado nas fezes, você sempre tem que pensar em educação sanitária, né? Saneamento básico, ou seja, tratar esgoto, não lançar esgoto diretamente na água, né? Água de rios, poços de água, também no solo, porque pode contaminar alimentos, né, de origem vegetal, frutas, verduras, legumes, tá? E nesse caso, como a transmissão acontece pela penetração da larva do verme no pé, então, a principal medida que a gente usa para a ancilostomose é utilizar calçados, não andar descalço num solo, porque a gente pode ter a penetração dessa larva. E, de novo, né, tratar as pessoas que estão contaminadas para que elas não disseminem essa doença. E, por fim, gente, a última doença que a gente vai estudar é o que a gente chama de filaríase ou filariose, tá certo? Quem que vai causar? Quem é um agente etiológico? É um verme chamado de Wuchereria Bancroft. Essa aqui é a mais diferente de todas, porque essa aqui, esse verme, ele vai ter dois hospedeiros. Ele vai ter um hospedeiro intermediário, que vai ser fêmeas de um mosquito, de um gênero chamado de Culex, tá? Então, é uma espécie de pernilongo, tá? Então, esse vai ser o hospedeiro intermediário, que vai abrigar esse verme na fase juvenil dele. E quem vai ser o hospedeiro definitivo? O homem, tá certo? Então, como o mosquito, ele abriga o verme na fase juvenil, então como é que vai dar a transmissão da filariose? Através de um mosquito. Então, o mosquito, quando ele picar, é que ele vai passar esses vermes para o indivíduo humano, tá certo? Então, a transmissão vai acontecer pela picada da fêmea desse mosquito
Culex, né? Então, ali no aparelho bucal vão ter as larvas, e essas larvas, né, quando o mosquito for picar, essas larvas vão penetrar na pele do indivíduo humano, tá certo? E qual é o principal sintoma dessa filariose? Para entender o principal sintoma, eu tenho que falar para vocês que os vermes adultos a Wuchereria bancrofts, nessa doença, os vermes adultos se instalam nos vasos linfáticos. Não sei se vocês lembram, então vou tentar desenhar aqui um tecido. Então aqui tem um tecido. Às vezes, por exemplo, tem um vaso sanguíneo aqui, às vezes acontece extravasamento do plasma do vaso sanguíneo para os tecidos e começa a acumular líquido aqui entre as células de um tecido. Mas, além dos vasos sanguíneos, existem também vasos linfáticos que fazem o quê? Que recolhem esse excesso de líquido que fica entre os tecidos, exatamente para aquela região, aquele órgão não inchar. Porque o inchaço, o edema, que a gente fala, deixa eu escrever aqui, ó. Inchaço e edema é a mesma coisa. É devido exatamente ao acúmulo de líquido entre as células de um tecido. Então, os vasos linfáticos, uma das funções é isso, é drenar, é recolher, retirar esse excesso de água dos tecidos e mandar depois para a circulação sanguínea, para quando o rim for filtrar, tirar esse excesso de água do corpo. Mas o que vai acontecer? Os vermes adultos dessa doença vão se instalar exatamente aqui, ó, nos vasos linfáticos. E o que eles vão acabar fazendo? Imagina vários vermes aqui, os vasos linfáticos, vão acabar obstruindo esses vasos linfáticos. E aí, esses vasos não vão conseguir mais drenar, retirar o excesso de líquido dos tecidos, e o líquido vai permanecer no tecido e vai provocar um inchaço daqueles órgãos. E principalmente, quais são os órgãos que ficam inchados, que ficam com excesso de líquido? São os membros inferiores, tá? Pernas e pés, também braços, tá? Não tá aqui no slide, mas braços também, as mamas, no caso do sexo feminino, e do caso do sexo masculino, o sacro escrotal. Então, deixa eu dar um play aqui para vocês, mostrando a perna, né, de um indivíduo, que acho que não dá para perceber se é homem ou se é mulher, mas esse aqui é uma perna com a filariose, que também é chamada de elefantíase. Por que essa doença também é chamada de elefantíase? Porque os membros, né, as pernas da pessoa ficam tão inchadas que ficam do tamanho como se fossem os membros de um elefante. Por isso, elefantíase, tá? Então aqui já vou mostrar um outro vídeo para vocês, né, uma situação, né, bem já dramática, realmente de um indivíduo que já tem a Wuchereria bancrofts há bastante tempo. Então isso aqui que vocês estão vendo, gente, pendurado, é o saco escrotal desse homem. Olha só, como está inchado, é uma coisa assim exorbitante de inchado. Lógico que isso aí é no estado bem avançado da doença. Vou passar mais um pouco aqui do vídeo para vocês. Então, ó, inclusive, ó, olha aqui, ó, levantou, isso daqui é o saco escrotal dele, que está tão inchado por causa dos vermes estarem obstruídos com o verme, tá bom? Acho que já tá bom do vídeo. Bom, então vamos imaginar aqui, vamos relembrar então como começa esse ciclo. Primeiro, lembra que a gente tem que ter um mosquito do gênero Culex, tá certo? Aí esse mosquito ele tem que picar alguém contaminado, tá? Então, e uma coisa interessante é o seguinte, que os vermes adultos, eles se instalam nos vasos linfáticos da pessoa, tá? Mas o que acontece? Ali, aqueles vermes adultos, eles copulam. A fêmea, ela fica com os ovos, ela abriga os ovos no corpo dela, né? Inclusive até a eclosão desses ovos, então ela mantém. Aí os ovos eclodem dentro do corpo da fêmea e saem larvas bem pequenininhas, que a gente chama de microfilárias. Aí essas microfilárias, que são larvas desse verme bem pequenas, elas têm uma adaptação extremamente interessante em relação ao seu hospedeiro intermediário, que são esses mosquitos. Porque esse mosquito Culex aqui, ele tem hábitos noturnos, então ele serve para se alimentar, a fêmea, né, que é hematófaga, serve para se alimentar durante a noite. E aí essas larvinhas que eclodiram aqui do ovinho, elas migram durante a noite, migram para vasos sanguíneos superficiais da pele. Exatamente por quê? Porque no período da noite é que o mosquito, se ele estiver presente no ambiente, ele pode picar esse indivíduo, e aí ele picando, esse mosquito agora ele fica abrigando
as larvinhas do verme, tá certo? Essas larvas se transformam em larvas infectantes dentro do corpo do mosquito e migram para a região da boca. E aí, quando ele for se alimentar novamente, essas larvas penetram na pele do indivíduo humano e depois se alojam lá nos vasos linfáticos e viram vermes adultos, tá, gente? Então, para vocês terem uma ideia como é que é uma coisa tão assim, uma adaptação tão bem desenvolvida por esse verme em relação até ao seu hospedeiro intermediário, porque ela, exatamente no período noturno, da noite, é que elas migram dos vasos linfáticos, né, essas larvinhas, para a periferia do corpo, para os vasos sanguíneos mais superficiais, para serem transmitida para o seu hospedeiro intermediário, que é o mosquito, e depois ele acabar levando para outro hospedeiro definitivo, que é o homem, tá certo? O que a gente deve fazer então? Nesse caso, gente, primeiro, tratar as pessoas doentes, porque se não estiver doente, não vai ter como o mosquito se contaminar, tá certo? Então aqui a gente vai ter aquelas mesmas orientações que a gente teve para malária, que a gente fala para dengue, eliminar criadores do mosquito, já que o mosquito é o transmissor. Então, não deixar nenhum reservatório de água parada, né, como vasinhos de planta, pneu, garrafas, caixa d'água fechada, né, águas em laje ou em tonéis, em tanques, né, lixo fechado, porque pode acumular água também, calhas de casa também limpa, ou seja, qualquer lugar que é reservatório de água a gente tem que eliminar. Combater um mosquito transmissor, seja por inseticida, uso de controle biológico, de peixes ou de micro-organismos que possam parasitar esse mosquito para não deixar ele virar adulto. Também evitar, tentar se proteger para que esse mosquito não chegue até a gente, usando telas de proteção, cortinados nas camas, né, mosquiteiros, repelentes, inseticidas, tudo que a gente em geral usou para malária, a gente usa também para filariose ou filaríase, né, também chamada de elefantise. Bom, pessoal, então era isso, são só essas 3 doenças do grupo dos nematóides que a gente vai estudar. Então, continue estudando, se preparando para o nosso PRF e até nosso próximo encontro, nossa terceira aula, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.